Intensas críticas, os governadores decidiram manter o congelamento do ICMS sobre combustíveis por mais 60 dias. A posição representa um recuo dos mandatários estaduais que chegaram a anunciar o fim da medida. Inicialmente, o congelamento de 90 dias acaba em 31 de janeiro, mas o cenário atual de instabilidade no mercado de petróleo e a expectativa de alta no preço dos combustíveis levaram a pressões e críticas à decisão dos governadores. O petista Wellington Dias, governador do Piauí e coordenador do Fórum Nacional de Governadores, disse que o tema deve ser prioridade e que esse foi mais um gesto para o diálogo e o entendimento. É nosso primeiro destaque, então, desta quarta. A gente começa trazendo aqui para você a análise de José Maria Trindade, lá em Brasília, porque essa mudança de rotas, os governadores falavam em interromper o congelamento agora no final do mês, mas hoje veio o anúncio dessa prorrogação. Por que isso, Zé? Boa noite. Não dá para brigar com a realidade, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, houve uma consciência geral. O presidente Jair Bolsonaro colocou o dedo na ferida e mostrou quem é que lucra e muito com o preço alto dos combustíveis. Quanto mais alto o valor do litro de gasolina na bomba, mais recebem os estados. É assim a história. O presidente Jair Bolsonaro pensou em zerar todos os impostos, mas de tão pouco a fatura federal não seria mais possível. A CID, por exemplo, significaria menos de 1% no valor, ou seja, não adiantaria nada e seria um grande buraco na gestão pública federal. Além disso, nós devemos lembrar, Vitor, que o presidente Jair Bolsonaro de uma maneira muito forte dos estados e municípios. Os governadores e prefeitos para essa campanha eleitoral com muito dinheiro e possibilidade de triplicar as realizações em seus estados e municípios. Se não fizerem, é porque estão fazendo gestão errada. Nunca se ganhou tanto dinheiro assim. Com exceção de São Paulo, os governadores ganharam com a crise. Ou seja, arrecadaram do que se não houvesse. Mas a tecla que o presidente Bolsonaro bate é a tecla da ou seja, a verdade. É dizer quem é que está lucrando e quem deve abrir mãos de lucro numa situação assim. Os políticos estão vendo que a gasolina pode chegar a R$ 8,00 o litro. E isso é muito grave. Zé, eu vou te interromper porque está cortando um pouquinho a conexão com você. Daqui a pouco eu te devolvo a palavra para que você complete esse comentário. E antes de passar para o Fiuza, a gente acrescenta outra informação. O presidente Jair Bolsonaro disse que não tem culpa sobre a alta da inflação e do preço dos combustíveis. Possível, o auxílio emergencial é pouco, mas para quem não tem nada, R$600 é dinheiro pra caramba. É bom demais. Fizemos acordos, só que as consequências do fica em casa, tá aí. Inflação, aumento de combustíveis. Não sou o malvadão. O mundo todo está sofrendo com isso. Agora, é injusto botar a culpa em mim. Quem fechou tudo de forma irresponsável, botar a culpa ainda em cima da gente. Bolsonaro falou também sobre a possibilidade da volta de Lula à presidência. Parece que querem que volte, alguns querem que volte isso aí. A inflação está aí, aumentou o combustível, aumentou gêneros alimentícios, aumentou no mundo todo. Como que se a volta dessa pessoa fosse resolver esses problemas. Agora, o que nós temos a perder? E muito, é a liberdade. Não podemos esquecer que quem ganhar esse ano indica 2 para o Supremo ano que vem. Olha o perfil dos que o Lula indicou. A Dilma, tá? Sem querer generalizar todos os indicados por ele, mas como regra, olha o perfil. Agora você, Guilherme Fiuza, sua avaliação, Fiuza, sobre esse anúncio feito hoje pelo grupo de governadores, a reação do presidente Bolsonaro, essas falas de hoje, como é que está vendo essa discussão toda sobre os combustíveis, Fiuza? Boa noite. Esse grupo de governadores é um bando, né, Vitor? Boa noite, Vitor Brown, boa noite, Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Olha, a conjuntura é muito clara e a gente não precisa nem fazer uma avaliação do governo federal ou do presidente da República à luz do processo sucessório, de eleição, reeleição. A gente não precisa nem falar nisso. Vocês fiquem aí com a avaliação de vocês. O governo é bom, o governo é ruim, é mais ou menos. Fica a critério aí do
do espectador e do eleitor. A avaliação que é muito clara para se fazer é exatamente isso que eu comecei a enunciar aqui. O grupo de governadores é um bando que age em bando. E agiu em bando durante esta pandemia de maneira criminosa, com a complacência e a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal. Fizeram uma política de terra arrasada. Não adianta vocês acharem que vai passar tranquilo. Você veja, pouco depois daquela decisão absurda do Supremo Tribunal Federal, que tirou da União, do governo nacional, a possibilidade de dar as diretrizes de enfrentamento da pandemia e entregou aos governadores e prefeitos que se esbaldaram em demagogia criminosa, estou generalizando mesmo, a gente pode especificar se vocês quiserem, mas no geral, na maioria, se esbaldaram numa demagogia criminosa. Criminosa porque fingiram o tempo inteiro estar seguindo uma ciência que não existe. Então, pouco depois dessa decisão do Supremo, o próprio Supremo já estava aí dizendo, não, a gente não tirou poder de ninguém. Olha, as autoridades atuais, no judiciário, esses governadores, uma parte do Congresso que apoiou essa ação de lockdown, lockout, isso foi um lockout da sociedade, isso foi uma política de terra arrasada, isso foi uma política de interdição parcial do funcionamento da sociedade. Não salvou ninguém dessa maneira, o transporte ficou lotado, isso foi uma vergonha, bateram na população, algemaram a mulher. Tem que repetir porque às vezes a memória coletiva vai se esvaindo aí, então a gente tem que repetir. Isso tudo aconteceu por obra e graça desse bando de governadores associado ao Supremo Tribunal Federal, que fizeram política o tempo inteiro nessa pandemia. Agiram, fizeram CPI da cloroquina, CPI do oxigênio de Manaus. Olha, isso tudo me revolta tanto que eu vou até parar por aqui, porque essa conta precisa ser paga, né? Isso precisa ser cobrado. Então, evidentemente que a inflação, aí vem o Sérgio Moro, né? Aí vem o Rodrigo Pacheco, os presidenciáveis, esses presidenciáveis do mundo da lua, né? Não, vamos bater ali no custo de vida, no preço que está subindo, né? Então vamos bater nisso aí para culpar e enfraquecer o presidente. Isso é marqueteiro de fundo de quintal que assessora essa gente aí. É uma inflação mundial, porque infelizmente este vírus da demagogia, da brutalidade, do totalitarismo fantasiado de segurança sanitária se espalhou por aí. E o preço está sendo pago, vai ser pago por um bom tempo. O país teve que se endividar para socorrer as pessoas, não só por conta do flagelo, da pandemia, do aspecto inevitável dela, mas por conta de uma política de terra arrasada, que agora esse bando de governadores fica aí querendo fazer negociação com o ICMS, mais demagogia, recuaram um pouquinho. E é o seguinte, eles acreditam numa eleição artificial, né? Porque nenhum desses aí que fez demagogia o tempo inteiro, escarnecendo da população, nenhum deles foi andar na rua. Nenhum deles, nos seus estados, em lugar nenhum. Né? A população percebeu direitinho o que se passou e agora é o momento de botar aí cada um o seu chapéu e ver de quem é cada conta. Essa grande conta de terra arrasada, esse bando de governadores tem uma parcela significativa dela. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Acho que a gente ainda não está te ouvindo, Ana. Não sei se é aí que está fechado ou algum probleminha nosso aqui. Vamos tentar. A Ana ainda não está. O som da Ana ainda não está chegando para a gente. Será que o Zé já está de volta? Ainda não. Daqui a pouquinho a gente vai refazer a conexão com o Zé. Sua vez, então, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Eu queria começar só com uma denúncia aqui. O Vitor Brown, nosso jovem, nosso caçula aqui, ele inventou as férias executivo americano. Primeiro.
Agora, como vocês estão notando, ele está adotando a semana parlamentar. Nós vamos reivindicar o Tutinha também isso aí, semana de 3 dias. Vou estender o privilégio. Dito isso, para mostrar a independência que a gente tem nesse programa, eu queria dizer o seguinte: os governadores eles fixaram as regras e deixaram a conta espetada no Planalto, o governo federal que pagasse. O presidente Bolsonaro advertiu durante o tempo todo que haveria graves consequências econômicas aí diante dessa política imbecil que foi adotada pela turma dos loucos por lockdown. Agora, a conta chegou e os governadores não têm nada com isso. Eles dizem, não, a economia fica para depois. Pois bem, chegou depois. Como é que faz? Então eles têm que recuar mesmo e têm de participar ativamente do combate à corrupção, que é conduzido, convém lembrar, pelo Banco Central independente, que o Brasil inteiro queria. Agora, o Bolsonaro não pode comandar a política e paga a conta das consequências. Isso aí mostra que eles acreditam mesmo que o Brasil, a população brasileira é composta por um bando de idiotas, né? E não são. Nós pagamos, os pagadores de impostos, estamos bancando mais essa. E os governadores que só receberam dinheiro que eles malbarataram, agora têm de assumir as consequências. Quanto a esse consórcio do Nordeste, eu me recuso a tratar como questão política o que é um assunto policial. Agora sim, contato feito com a Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Agora sim, boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite, Zé, em Brasília, boa noite, Fiuza, boa noite, querido mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, eu gostaria só de puxar aí por essa última fala do presidente, que eu acho que nós vamos ter que ser repetitivos em relação a isso, porque é um ponto importante que nós podemos colher dividendos a longo prazo, que é a indicação de quem sair dessa eleição presidencial a 2 nomes para o STF em 2023. A gente não pode tirar isso do radar. Nós vimos aí nos últimos anos, principalmente depois da eleição de 2018, né, acho que sempre foi desse jeito, mas não era tão explícito, tão exposto para a gente essa interferência de alguns ministros do STF em outras esferas, né, na esfera executiva, nas 2 casas legislativas. Mantém aí o Senado, que é a nossa ferramenta de freios e contrapesos para deixar os ministros da Suprema Corte brasileira aí holding accountable, né, com responsabilidade, trazendo aí um possível impeachment para o plenário, e isso não acontece, porque o STF tem o Senado como refém. O refém, então, não vai colocar o nome dos ministros em plenário. Nós vimos também com a própria votação da Câmara, durante uma sessão para uma ilegalidade ali na prisão do deputado Daniel Silveira, a Câmara também se ajoelhou perante essa composição do STF. Então, a gente não pode tirar isso do radar que o presidente mencionou. E imaginem que tipo de ministro, já que nós temos aí, né, o exemplo bem calcado, óbvio, aí na Suprema Corte do Brasil, que tipo de ministro o Lula ou outro, um Ciro Gomes, indicaria para o STF em 2023. Essa é uma preocupação que a gente não pode tirar do radar de jeito nenhum. E em relação aos governadores recuando aí, mantendo congelado o ICMS, a gente vê que o que é a maravilha também da rapidez da internet, dessa ferramenta de informação que a gente tem, que agora a gente cobra. Por isso que nós vemos aí essa empreitada em relação a cercear aplicativos de mensagem, derrubar redes sociais, né, perfis de redes sociais, porque hoje tem como a gente cobrar. E não custa a gente lembrar que dentro desse contexto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele mantém aí suas redes sociais trancadas, o que é no mínimo aí curioso, né? Um senador, presidente do Senado, que mantém suas redes sociais trancadas. Bônus para os estados,
ônus para a União, foi o que a gente viu durante essa pandemia, e mais uma vez isso mostra que nesse assunto aí de combustíveis e energia, a gente precisa também, tanta coisa, né, Vitor, para a gente ter que comentar e que não pode sair do nosso radar, a gente precisa também começar a falar de maneira incisiva com os nossos representantes sobre a privatização da Petrobras.